A agente do IBGE, Adria Couto, descobriu da maneira mais dolorida possível que acidentes domésticos acontecem. Estava cozinhando soja e eu notei que a panela tinha parado de fazer barulho, chiado, né? Então eu entrei aqui na cozinha e o primeiro impulso assim, foi de tocar aqui na válvula para ver se ela girava. Assim que eu toquei na válvula, eu vi que a tampa da panela estava assim, ficando deformada, parece que estava mole. Então me veio aquilo na mente, a panela vai explodir, né? Na mesma hora, Adria tentou desligar o fogo, mas era tarde. Acho que foi questão de uns 2 segundos que eu bati a mão aqui na válvula e vim desligar o fogo, não deu tempo. O que sobrou da explosão foi a tampa da panela, toda deformada. O fogão não ficou em pé para contar história. O fogão amassou que teve que jogar fora pro ferro velho. A panela que explodiu tinha 20 anos de uso. Já tinha sido até aposentada, mas justo nesse dia, Adria resolveu tirá-la do armário para usar mais uma vez. Com a explosão, o alimento voou em direção aos olhos e pescoço de Adria. Eu não sabia o que tinha acontecido, se eu estava cega, o que era, né? Tive queimaduras, mas não foram queimaduras assim, muito graves, né? E também que com a força que essa tampa foi lá para cima, se ela tivesse voltado caído na minha cabeça, eu não estaria aqui contando isso para vocês agora. Ela não tem Acostumado às chamadas de emergência, o ex-bombeiro Antônio Nogueira escreveu um livro sobre como prevenir acidentes domésticos e dedicou um capítulo inteiro à panela de pressão. Para evitar acidentes, é fundamental que a panela seja limpa corretamente. Todo o segredo está exatamente na tampa. Casquinha de feijão, milho, soja, inhame, lentilha, alimentos duros vão entupindo lenta e gradativamente esse orifício. Não entope de um dia para o outro. Às vezes demora 10 anos. Prevenção. Manter na gavetinha da pia um araminho desse aqui. Acabou de lavar a panela. Não se preocupe com a beleza, e sim com a segurança. Tosse esse araminho no orifício, gira, olha contra a luz. Eu tenho que enxergar o outro lado do orifício, totalmente desobstruído. Só assim eu tenho certeza que não vai explodir no dia seguinte. A válvula reguladora da pressão também deve ser limpa com araminho, desse jeito, para tirar os resíduos. Outro cuidado importante, verificar se a borrachinha está vedando a tampa da panela como deveria. A borracha não pode estar ressecada ou quebradiça. A panela pode explodir se a borrachinha não estiver em boas condições. O certo é fazer a manutenção da panela na assistência técnica autorizada com peças originais. A panela mais segura é aquela que tem 7 mecanismos de segurança. Se um falha, o outro entra em ação. As panelas mais modernas são as mais seguras. Antônio gosta de chamar a atenção também para outro risco envolvendo a panela de pressão. O perigo que representa o feijão queimando no fogo. Primeiro, cuidado com o gás do feijão queimado. O problema não é o cheiro, é o gás contido no cheiro. Ele chama-se fogênio. Ele é capaz de matar uma família inteira em caso de inalação constante por 15 minutos. Começou a queimar o feijão na sua casa, abra portas e janelas imediatamente, retire a panela para fora de casa. Esse gás é altamente perigoso. Por segurança, alimentos devem ser preparados na panela de pressão de acordo com o manual. Alimentos de consistência macia devem ser cozidos com água pela metade da panela. Para alimentos duros, use 3/4 de água. Jamais encha a panela de água. Mas há outras armadilhas caseiras. O Benjamin não deve ser usado na cozinha. Equipamentos como forno micro-ondas, geladeira, puxam muita força e devem ser ligados sozinhos na tomada. Nada de Benjamin. Se nós colocarmos um equipamento como o freezer, eu não posso colocar mais nada. O problema é que normalmente as pessoas colocam freezer, geladeira, iluminação do fogão, isso ultrapassa a capacidade dele, e isso vai dar uma sobrecarga elétrica, podendo colocar fogo na casa ou se envolver num choque elétrico. Álcool num pano. Não se deve usar álcool como produto de limpeza. Ele é um inflamável e muito perigoso. A dona de casa coloca álcool num pano e passa na casa, transformando a sua casa numa atmosfera explosiva. Nós temos substituto para o álcool. O que se usa em outros países, vinagre de álcool. O único inconveniente é o odor, que é forte, ele é ácido acético. Ele faz uma ótima limpeza, remove gordura, altamente bactericida.
Antônio também diz que álcool nunca deve ser usado para acender churrasqueiras. Existem nos supermercados uma pecinha como essa, parece uma rolha. Ela é substituto para você usar o álcool. Você coloca fogo nessa pecinha, ela vai queimar cerca de 15, 20 minutos junto com o carvão. E você não vai se envolver com acidente, porque não haverá inflamável. Não causa acidente ainda. E por falar em churrasco, quem imaginaria que por trás de um inofensivo espetinho pode se esconder um grande perigo? O problema está na madeira. Já pesquisei casos de um senhor que comeu churrasco e junto com a carne veio uma farpa do espeto. A casa guarda ainda outros perigos. No banheiro, o principal risco para acidentes são as instalações do chuveiro elétrico feitas sem fio terra e os trilhos do box instalados de forma inadequada. O trilho do box ele não deve ser instalado em cima do piso. No caso, como um piso reto como esse, tem que ser feita uma canaleta e o trilho do box tem que ser embutido. Lembre-se que em caso de acidente no banheiro, com a porta fechada, é sempre mais difícil pedir por socorro. Então, não vacile. No mais, é só tomar cuidado com aqueles detalhes que insistem em cruzar o nosso caminho. Uma quina de mesa, um tapetinho virado e até com repelente de insetos que você usa na tomada do quarto. O aparelho elétrico com refil de inseticida deve ficar no mínimo 2,5 metros de distância do nariz de quem está no ambiente. Caso contrário, ele vai se contaminar. Ao inalar o ar impregnado de substâncias para matar insetos, pode-se ter muitas complicações respiratórias. Portanto, distância deles. Você viu o que pode acontecer com uma panela de pressão? Que coisa! Uma simples panela de pressão tem que tomar todos os cuidados. E aí eu, para complementar esse nosso assunto aí, para que você fique bem ligada nessa volta às férias, eu estou com a enfermeira, que é a Fernanda Nishi. Tudo bom, Fernanda? Bem-vinda, viu? E que trouxe aqui alguns alertas e algumas embalagens que você de repente acha que são embalagens inofensivas, mas que pode causar um dano sério para as crianças, né, Fernanda? O que vocês mais veem assim no hospital de atendimento para crianças? Com as crianças em geral, principalmente nesse período de férias, né, os acidentes em relação a quedas dentro de casa, e aí falando mais da área específica de intoxicação, as crianças que pegam medicamentos dos pais, ingerem inadvertidamente. Isso acontece muito, a gente imagina que não aconteça assim, com tanta frequência, né? A gente atende no Centro de Assistência Toxicológica, no Hospital das Clínicas. O nosso maior número de atendimentos está diretamente relacionado a crianças entre 0 a 4 anos de idade, né? Dos atendimentos dessas crianças, mais de 50%, entre 20% e 50%, estão relacionados à ingestão de medicamentos. Que tipo de medicamento que eles ingerem? Todos os tipos de medicamentos. A criança leva coisa à boca mesmo, né? Adora a fase oral, né? Fase oral. Na psicologia, né? A fase oral, onde tudo que ela pega, ela põe na boca. Além disso, a gente tem muitos medicamentos que são adocicados, né? Os medicamentos líquidos, que para facilitar a ingestão para a criança, eles são adocicados. Então, às vezes, a criança tomou uma vez, porque a mãe deu, ela gostou do sabor, ela vai lá na hora que a mãe não está por perto e toma, né? Entendi. Porque é doce. Dos comprimidos, porque às vezes acha que tem o formato de bala, de algum doce também. E quando está em casa, de férias, né, falta um pouco, às vezes, o que fazer dentro de casa. Né? Hoje em dia as crianças brincam um pouco na rua, ficam muito dentro de casa e acabam tendo mais problemas. Você trouxe algumas embalagens aqui para mim? O que eu trouxe aqui primeiro falando um pouquinho de produtos de limpeza, que a gente pode pensar em prevenção. Os produtos de limpeza, muitos têm embalagens que não são próprias, né? E isso tem mudado, né? Quando os pais forem comprar produtos de limpeza em casa onde tem criança, procurar isso, né? Que são produtos que você tem tampas. É aquela tampa inteligente. Exatamente. Porque vocês podem procurar aí no mercado, tem umas que você tem que apertar a tampa, não é? Essa você tem que apertar dos lados. Entendi. Ó. Essa tem um lugarzinho aqui que você aperta. E ela é difícil, mesmo pra gente ela é difícil abrir. Ela tem uma trava aqui. Isso é uma embalagem inteligente. Essa é uma embalagem inteligente. Ela ainda não é ideal, né? Não? Porque eu ainda tenho aqui um plástico que não é rígido. Então, se a criança pisar sobre a embalagem, pode ser que essa tampa saia. Entendi. Tá? Nos Estados Unidos isso já tem mudado. Mas produto de limpeza, eles não têm esse cuidado de ter uma tampa tão
hermética e tão mais difícil, assim, que nem essa? Esse aqui é de um produto de limpeza. Esse é produto de limpeza? É de uma soda cáustica. Ah, é? Daqui do Brasil? Daqui do Brasil. Ah, então isso os você fabricantes já acha nos brasileiros. mercados. Ah, então você escolha, quando for comprar, dá uma olhada já na embalagem, para ver se o fabricante tem essa preocupação. Mas a criança chega a ingerir soda cáustica? Então, o que acontece é que muitos produtos de limpeza em casa são guardados debaixo da pia ou em locais baixos, né? Quando a mãe está lá preparando o almoço, fazendo a comida, a criança está sentadinha no chão da sala ou no chão da cozinha brincando, ela acaba abrindo os armários e pegando essas coisas coloridas, né? Todas coloridas, todas vistosas, e ingere sim, põe na boca. Mesmo sendo tão ruim assim? Então, a soda cáustica, para causar problemas graves, ela não precisa ser ingerida. Basta colocar na boca. Né? Ela provoca queimaduras muito importantes. Entendi. Então, acaba ingerindo. Muitos produtos de limpeza têm uma toxicidade muito baixa, não é o caso da soda cáustica. Nossa, né? Que causa muito perigoso. Né? E esse tipo de embalagem? Em relação a medicamentos, o que eu trouxe para a gente ver é que, antigamente, os medicamentos de gotas, né, eles eram todos numa embalagem parecida com essa, onde eu tenho um plástico também bastante flexível, para que se eu apertar, eu consigo produzir um jato, né? Tá. E aí as embalagens que eram produtos docinhos, as crianças acabavam pondo na boca e ingerindo um frasco inteiro, meio frasco, né? Ainda existem muitas embalagens desse tipo, mas elas estão sendo trocadas. Mas o melhor é assim. Isso, por essas embalagens de vidro com conta-gotas, que pinga sozinho. Então não adianta você apertar ou você chacoalhar o frasco, você tem que esperar ele pingar, né? Isso dificulta. Ou quando a criança ingere uma quantidade bem menor, né? Porque ela não consegue tomar um frasco inteiro. Entendi. Tá? Quer dizer, já é uma proteção esse tipo de embalagem. É um outro cuidado. Existe esse mesmo tipo de conta-gotas com um plástico rígido, que também produz o mesmo efeito. Tá. E esse aqui que é o comprimido? O comprimido, que a gente tem para comentar dos comprimidos, aqui nos Estados Unidos também, em alguns outros países onde essa preocupação tem sido maior, os comprimidos que são mais perigosos, né, vamos falar assim,